E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. A gente vai fazer um dos testes mais rápidos aqui. Geralmente o Delete User vem sendo um dos mais rápidos do nosso projeto. A gente vai basicamente testar aqui de forma integrada, de ponta a ponta, o nosso fluxo de Delete User no nosso projeto. Que é basicamente um teste que é a gente criar um usuário na mão ali no banco de dados. No caso, um teste container com um banco de dados. E depois chamar a nossa rota de Delete User para apagar e ir no banco de dados de novo para ver se ele realmente não existe, tá? Aqui vai ter duas interações diretas com o banco de dados e uma através do nosso código para a gente poder validar bonitinho se está tudo certo, beleza? Aqui não tem fluxo de erro, porque o fluxo de erro a gente testou no teste unitário. E quando a gente tenta apagar um usuário que não existe no banco de dados, o MongoDB ele não retorna um erro. Ele simplesmente retorna que não apagou nada e por isso a gente não precisa testar esse cenário, beleza? Então, vamos pro vídeo e vamos aprender como testar aqui o formato e o fluxo de delete user no nosso projeto. Então aqui dentro da pasta teste já vou criar aqui o nosso arquivo, então vou colocar aqui delete user underline test, beleza? Aqui dentro vai ser bem parecido com o nosso create user, então a gente vai colocar aqui função test delete user, beleza? Aqui dentro vai ter um t, ponteiro de testing.t, e aí dentro dela a gente vai copiar aqui do nosso delete user, então a gente nem precisa criar esses subtestes porque vai ser um só, tá? Então a gente vai copiar o nosso recorder aqui da mesma forma que a gente fez no outro teste. O e-mail também não faz diferença aqui, só que a gente vai precisar do database, tá? Aqui no nosso create user, a gente tem aqui embaixo um user request que a gente cria no banco de dados para poder fazer esse formato, tá? Só que a gente não vai utilizar o fluxo de criação do usuário, a gente vai fazer igual a gente fez no find. Então aqui no find, para a gente ir no banco de dados ver se ele existe, a gente criou antes, tá? Então vamos criar aqui esse usuário, tá? Então, com esse carinha aqui do banco de dados. O ID eu vou ter que especificar, então vamos especificar aqui em cima o ID, tá? Eu vou só tirar o X aqui para ele poder criar. Então ele vai criar esse ID aqui pra gente lá no banco de dados. E aí eu vou chamar a rota de delete user agora, né? Então vamos pegar aqui como exemplo o user ID, que é o que eu vou precisar. Vamos copiar aqui esse cara. Vamos na base. Então vamos falar que user ID, ele tem que ser igual a id.x, beleza? E aí eu vou chamar uma rota do tipo delete. E aí eu vou chamar o delete user, tá? Então eu vou inserir o usuário e depois vou pegar esse ID e chamar a rota de deletar o usuário, tá? Aí eu vou fazer o primeiro assert aqui, falando que ele tem que retornar um status ok, né? Então ele tem que retornar que deu tudo certo para ele apagar esse usuário, porque ele existe no banco de dados e tudo certo, né? Por enquanto, tudo bem aqui a gente apagar um usuário que existe, só que aí pra gente saber que ele realmente foi apagado, né? Então a gente vai ter que ir no banco de dados de novo buscar esse cara. Então agora a gente pode copiar do nosso create user aqui, do nosso teste, né? A gente pode copiar o nosso find one de lá do nosso teste. Então a gente pode vir aqui, vamos colar ele aqui embaixo do nosso assert. E aí aqui, no caso, vai ser o underline ID. E o underline ID, ele vai ter que ser igual ao ID que a gente tem aqui em mãos, beleza? Na base de test user, nesse filtro, e a gente vai ter que dar um decode, tá? Nesse caso, a gente vai ter que validar o seguinte, aqui vai ter o result, a gente não vai dar um decode porque a gente espera que ele não exista no banco de dados, né? Então a gente vai pegar aqui esse result, e aí a gente tem que validar que esse error aqui, ele não é nulo, tá? Então a gente vai ter que dar um assert.notNew, nesse caso, então notNew, e a gente tem que validar se esse cara ele não é nulo, porque se ele for nulo é porque não deu erro, tá? E se não deu erro, é porque o usuário existe ainda no banco de dados, ele não foi apagado, tá? Ele tem que retornar um erro aqui pra gente. Então se agora eu rodo agora os testes, então goTest ponto, vamos ver se ele deu certo. Então passou aqui no nosso teste, tá? Se aqui, por exemplo, eu coloco que ele tem que ser nulo, então ele tem que retornar um erro vazio, ou seja, não tem que retornar um erro. Se eu rodar o teste novamente, ele vai quebrar falando que ele retornou um erro, tá? Ele falou assim, expected new, but return Mongo no documents in result. Porque ele apagou o usuário e tentou ir buscar depois de ter apagado. E não deveria existir mesmo conforme esperado, beleza? Então aqui tem que ser not new para poder validar que o usuário realmente não existe no banco de dados, beleza? Então esse é um teste aqui de delete user que a gente pode fazer, um teste de integração. Fica bem fácil de testar e bem rápido aqui no nosso vídeo, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima. Falou!